Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 11 de agosto. Catinha, com os olhos marejados, se aproxima de Samuel e implora seu perdão. A máscara da arrogância parece enfim ruir diante do rapaz que ela feriu tanto, e seu tom, por um instante, é de arrependimento genuíno. Samuel a encara, visivelmente abalado, mas sem ceder de imediato. Ele sabe o quanto sofreu nas mãos dela. O clima entre os dois é pesado, carregado de memórias e frustrações. Enquanto isso, Jaques já tem seu veredito. Impiedoso, ordena a Ricardo que providencie a demissão de Catinha. Para ele, não há mais espaço para dúvidas nem sentimentalismos. Ela se tornou um estorvo e precisa ser eliminada do caminho sem hesitação. Ricardo, como sempre, acata a ordem em silêncio, mas com leve incômodo nos olhos. Em outra parte da cidade, Denise observa Rosa com atenção. A mãe, outrora altiva e firme, agora tropeça nas palavras e se perde nos pensamentos com mais frequência. Denise sente uma dor amarga ao perceber os sinais do tempo e da fragilidade mental que se aproxima. Ela tenta disfarçar o sofrimento, mas o medo de perder a mãe para o esquecimento começa a crescer dentro de si. Marlon, por sua vez, começa a estranhar as atitudes de Palmeira. A moça tem se mostrado cada vez mais presente, envolvida demais nos assuntos que não lhe dizem respeito. Um comportamento que desperta o radar sempre atento do rapaz. Ele ainda não tem provas, mas sente no instinto que algo ali não está certo. Enquanto isso, Dedé está com outro foco, a batalha de rimas. Ele tenta convencer Ryan a participar do evento, exaltando a importância de marcar presença, mostrar seu talento e manter sua voz ativa no cenário. Ryan hesita. Ele está em um momento confuso, tentando entender seu lugar no mundo e os próprios sentimentos. Mas Dedé insiste. É agora ou nunca, diz com firmeza. No entanto, tudo toma um rumo inesperado. Quando Ryan decide comparecer à batalha de rimas, Palmeira e Marlon aparecem para detê-lo. O rapaz, assustado, foge desesperadamente. Corre pelas ruas da cidade, driblando os olhares, os gritos, até encontrar abrigo onde menos esperava, na casa de Léo. Ela o acolhe sem pensar duas vezes. Ainda ofegante, Ryan agradece. Léo oferece um copo d'água e um pouco de paz. Cami, por sua vez, aproveita esse momento para desabafar. Ela já não consegue esconder seu descontentamento com Marlon. As atitudes controladoras, o ciúme exagerado, a falta de escuta, tudo tem pesado demais. Ela não se sente mais livre ao lado dele. A conversa com Léo traz certo alívio, mas também reforça suas dúvidas sobre o relacionamento. Enquanto isso, Alan demonstra que está do lado de Marlon. Apesar das falhas, ele enxerga no amigo uma boa intenção por trás das atitudes impensadas. Ele erra tentando proteger, diz Alan, com um olhar compreensivo. Mas nem todo mundo compartilha da mesma visão. Jaques, em sua caminhada silenciosa rumo ao poder, se aproxima de Davi. Os dois iniciam uma conversa estratégica, ainda tímida, mas carregada de intenções ocultas. Jaques enxerga potencial em Davi. Já Davi, por mais que tente se manter neutro, começa a perceber que talvez esteja sendo fisgado pelo canto da sereia. No quarto de Sofia, a menina expressa seu desejo de visitar Léo. Ela pergunta diretamente a Samuel se pode ir junto. A ligação entre ela e Léo, fortalecida por tudo que viveram recentemente, é sincera. Samuel, ainda absorvendo tudo o que aconteceu, hesita por um segundo, mas consente. Afinal, Sofia tem o direito de rever a amiga que a ajudou em um momento tão difícil. Na casa de Léo, Ryan respira mais aliviado, mas o clima muda com a chegada de Marlon. O rapaz, ao encontrar o amigo escondido ali, explode. O reencontro dos dois, que em outro momento poderia ser acolhedor, se transforma em um confronto tenso. Marlon exige explicações. Quer saber por que Ryan fugiu, por que se escondeu. Ryan, por sua vez, rebate. Eu tô cansado de ser vigiado o tempo todo. Grita. Léo intervém, pedindo calma, mas as palavras já foram ditas, e a mágoa está no ar. Enquanto isso, Catinha continua tentando se reerguer após sua queda. O pedido de perdão a Samuel foi só o primeiro passo. Ela sabe que tem muito o que provar se quiser reconquistar a confiança de alguém. Mas será que ainda há tempo para se redimir? Ou será que o jogo já terminou para ela? Jaques, por outro lado,
segue agindo nos bastidores. Frio e calculista, ele dá suas cartas com precisão, manipulando peças como em um tabuleiro de xadrez. Ricardo, seu fiel escudeiro, executa as ordens sem titubear. Mas o peso das ações começa a afetar até mesmo ele, que já não dorme em paz como antes. Rosa, em silêncio, vive sua própria batalha. As falhas de memória a assustam, mas ela tenta fingir que está tudo bem. Ainda assim, as pequenas confusões, os lapsos constantes, não passam despercebidos por Denise. Mãe e filha vivem agora entre o amor e o medo do que o futuro reserva. Palmeira, por sua vez, está cada vez mais envolvida em algo nebuloso. Marlon percebe os sinais, mas ainda não consegue entender quais são seus reais interesses. Ela age como se soubesse mais do que diz, como se tivesse um propósito que ninguém ali conhece. A batalha de rimas, que seria um palco de expressão, se transforma em um ponto de conflito. O sumiço de Ryan causa agitação. Alguns participantes se revoltam, outros apenas seguem com suas performances. A ausência do garoto, no entanto, pesa. Dedé tenta manter a energia do evento, mas sabe que não será a mesma coisa sem o amigo. Cami, ainda fragilizada, toma uma decisão importante. Ela precisa conversar com Marlon. Não dá mais para fingir que está tudo bem. O relacionamento precisa ser revisto. A jovem sente que perdeu um pouco de si mesma nessa história. E Léo, como sempre, se mostra uma boa ouvinte, oferecendo apoio sem julgamento. No núcleo empresarial, as movimentações continuam. Jaques não perde tempo e segue se aproximando de Davi, com elogios sutis e promessas tentadoras. Tânia observa tudo de longe, calculando cada passo. Ricardo, por outro lado, se mantém na retaguarda, documentando o que pode ser útil mais adiante. Sofia, ao lado de Samuel, começa a entender melhor o caos em que todos estão envolvidos. Ela ainda é uma criança, mas já percebe as sombras por trás dos rostos sorridentes. Pergunta sobre Abel, mas Samuel não consegue dar todas as respostas. A ausência do avô continua sendo uma ferida aberta para todos. Com o reencontro de Marlon e Ryan, as cartas começam a se embaralhar novamente. A amizade dos dois parece abalada, e será preciso mais do que palavras para restaurar a confiança. Léo tenta manter a paz, mas sabe que os dois precisam resolver as diferenças entre si. Em meio a tudo isso, o futuro ainda é incerto. O passado recente deixou marcas em todos, e o presente exige decisões difíceis. A batalha por poder, afeto, liberdade e justiça segue firme, e cada um dos personagens terá que escolher que tipo de história quer escrever a partir daqui. Terça-feira, 12 de agosto. Marlon não consegue esconder sua frustração ao flagrar Ryan mais uma vez flertando com o risco. Com um semblante sério, ele confronta o amigo. Você tá maluco, Ryan? Tá querendo voltar pra cadeia? Tá incondicional. Ryan tenta se justificar, mas Marlon é direto, lembrando das consequências de desobedecer às regras da justiça. A tensão entre os dois cresce, e Marlon deixa claro que, se Ryan vacilar de novo, não terá como defendê-lo. O clima entre eles fica pesado, especialmente quando Cami entra em cena. Cami, que até então mantinha uma postura discreta, mostra-se cada vez mais distante de Marlon. A frieza com que ela o trata chama a atenção até mesmo de Léo. Ao mesmo tempo, ela observa Ryan com Dedé e parece admirar a leveza e a espontaneidade entre os dois. Há uma pontinha de brilho nos olhos de Cami ao ver Ryan interagindo com o garoto, algo que Marlon já não consegue mais despertar nela. A admiração silenciosa cresce, ao passo que o relacionamento entre ela e Marlon esfria de vez. Preocupado com o que está acontecendo, Lucas procura Marlon para uma conversa. Em tom conciliador, ele tenta abrir os olhos do amigo. Talvez você esteja pegando pesado com o Ryan. Ele tá tentando, do jeito dele. Marlon escuta, mas sua rigidez é maior do que a empatia no momento. Ele ainda enxerga Ryan como uma ameaça, e a sensação de que está perdendo Cami só intensifica sua desconfiança. Enquanto isso, um novo perigo se aproxima. Vespa, o mesmo criminoso que já cruzou o caminho de Ryan no passado, reaparece em cena com um aviso sombrio. Em um beco mal iluminado, ele intercepta Ryan e fala em tom ameaçador: "Não esquece de mim, moleque. Você me deve." O semblante de Ryan muda. Ele sabe que está pisando em terreno perigoso, e o medo começa a se insinuar de novo em sua vida. Enquanto os adultos enfrentam conflitos e ameaças, um respiro de leveza surge nas ruas de São Cristóvão. Léo e Samuel, ao lado de Sofia e Dedé, aproveitam uma tarde tranquila no bairro. Eles andam pelas praças, tomam sorvete e riem juntos.
O momento, embora simples, simboliza a tentativa de encontrar felicidade nas pequenas coisas. Sofia, aos poucos, vai se soltando, e Dedé se diverte sem pensar nos traumas que já enfrentou. É como se aquele instante fosse um refúgio breve em meio ao caos que se desenrola ao redor. Mas o alívio não dura muito. Filipa, que já vinha demonstrando sinais de desequilíbrio emocional, sofre uma nova crise. No ateliê de Aurora, ela tem um surto ao ser contrariada, e não consegue conter sua instabilidade. Aurora, que vinha tentando manter a paciência, percebe que a situação está saindo do controle. Sem alternativas e pressionada pelos demais funcionários, ela toma uma decisão difícil: demite Filipa. A jovem, abalada e envergonhada, sai do ateliê arrasada, sentindo-se rejeitada mais uma vez. O episódio atinge Filipa em cheio. Perdida, ela decide afogar as mágoas no bar de Everaldo. Sozinha em uma das mesas, ela pede bebida atrás de bebida, até que sua postura começa a chamar atenção. Everaldo, que conhece bem seus frequentadores, se aproxima e tenta conversar com ela, mas Filipa está descontrolada. Em meio às palavras desconexas, ela fala da demissão, da solidão e da sensação de fracasso. O bar inteiro se volta para a cena, e Everaldo, preocupado, liga discretamente para Nina, temendo que algo mais grave aconteça com a moça. Enquanto isso, Caco e Gisele seguem com seu plano de fortalecer o relacionamento. Após alguns desentendimentos, os dois decidem marcar um encontro de casais. A ideia é retomar a leveza e a conexão que andavam perdidas no cotidiano. Eles combinam um jantar em clima romântico, tentando se reconectar e encontrar um novo fôlego para a relação. A esperança, por enquanto, ainda os une. No casarão dos Alencar, Rosa segue travando uma luta silenciosa. Os sintomas de sua doença avançam, e ela começa a esquecer nomes, compromissos e falas importantes. Denise nota o agravamento e se entristece com a fragilidade da mãe. Em um raro momento de lucidez, Rosa pede a Ayla que guarde segredo. Não diga nada ao Jaques. Ele não pode saber ainda, por favor. Ayla, tocada pelo pedido, promete respeitar a vontade da matriarca, mesmo que isso pese em sua consciência. A ligação de Everaldo para Nina, feita do bar, revela sua crescente preocupação com Filipa. Ela tá mal. Nina. Nunca vi a menina assim. Nina, mesmo surpresa, agradece a ligação e decide ir até o local. O gesto de Everaldo demonstra que, por trás de sua casca de durão e de seus conflitos com o passado, ainda existe um homem disposto a cuidar das pessoas à sua volta, especialmente quando se trata de alguém que ele viu crescer. O episódio com Filipa também acende um alerta em Aurora. Embora firme na demissão, ela entende que a jovem precisa de ajuda profissional. A cena no bar se espalha rapidamente, e logo todos ficam sabendo do estado de Filipa. Samuel, que ainda carrega sentimentos conflitantes por ela, é informado por Léo sobre o ocorrido e fica pensativo. Embora não queira se reaproximar, ele teme que a situação de Filipa possa piorar ainda mais. Já Cami, mesmo fria com Marlon, mantém-se próxima de Dedé, buscando apoiá-lo no que for possível. Ela continua observando Ryan de forma admirada, percebendo que, mesmo com suas falhas, ele tem um jeito carinhoso e protetor com as crianças. Isso a comove. Em silêncio, ela passa a comparar a leveza de Ryan com a rigidez de Marlon, e a distância entre os dois só aumenta. Marlon, por sua vez, tenta se manter no controle. Mas o confronto com Vespa, a tensão com Cami e os avisos de Lucas começam a mexer com sua estabilidade emocional. Ele sente que está perdendo o rumo, e talvez até o respeito de quem mais ama. Ao ver Ryan interagir com Sofia e Dedé de forma tão natural, Marlon se vê diante de um dilema: insistir no controle ou aprender a confiar. Mas para alguém como ele, tão acostumado a ter as rédeas da vida, esse aprendizado não virá sem dor. A reta final do capítulo aponta para novos embates, feridas expostas e decisões urgentes. O clima de São Cristóvão segue denso, onde cada gesto importa e cada silêncio carrega um peso. Entre crises emocionais, ameaças externas e amores em conflito, os personagens caminham sobre uma linha tênue, entre a redenção e o abismo. Quarta-feira, 13 de agosto. Após receber uma ligação urgente de Everaldo, Nina não pensou duas vezes. Preocupada com o estado de Filipa, que havia exagerado na bebida no bar, ela procurou Jaques, e com a voz embargada pela ansiedade, pediu sua ajuda para resgatar a jovem. Jaques, prontamente, se disponibilizou a acompanhá-la. No caminho, o silêncio entre os dois era denso, quebrado apenas pelo som da cidade que parecia indiferente ao desespero deles. Ao chegarem ao bar de Everaldo,
encontraram Filipa visivelmente abalada. Sentada em um canto, com os olhos marejados e a fala arrastada, ela mal reconheceu Nina. "Você veio mesmo", murmurou, com um sorriso frágil. Nina se aproximou, a abraçou com carinho e trocou um olhar de cumplicidade com Jacques, que também se emocionou ao ver a moça naquele estado. A gratidão de Nina ficou evidente quando ela, com a voz baixa e sincera, sussurrou: "Obrigada por estar aqui, Jacques. Eu não conseguiria sozinha." Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ryan enfrentava um novo dilema. Durval, agora mais ameaçador do que nunca, exigiu que Jeff lhe passasse o contato do rapaz. Pressionado, Jeff hesitou. Durval não aceitaria negativas. "Se você não me ajudar, vai se complicar junto com ele", disse, num tom frio que não deixava dúvida sobre suas intenções. O nome de Ryan já circulava entre pessoas perigosas, e Jeff temia pelas consequências. Mesmo sem saber do perigo que se aproximava, Ryan aproveitava um raro momento de paz. Ao lado de Cami, Léo, Samuel, Dedé e Sofia, ele relaxava em São Cristóvão. O grupo sorria, fazia piadas e compartilhava histórias. Era um instante de alívio, um respiro em meio a tantos problemas. Cami, por sua vez, observava Ryan com novos olhos. A admiração por sua coragem, especialmente diante das dificuldades, só crescia. Pan, ao notar a aproximação entre os dois, franziu o senho, incomodada. A expressão dela era clara. Algo ali estava fora do lugar. A volta de Nina e Jacques com Filipa trouxe um novo desafio. Eles a levaram direto ao consultório de Nathan. A moça, ainda sob os efeitos da bebida, resistia ao tratamento. "Não preciso de médico nenhum. Tô bem", insistia, mas Nina manteve-se firme. Ao seu lado, Jacques tentava amenizar a tensão. "É só um papo, Filipa. Ele pode te ajudar", dizia, com uma voz doce, tentando conquistar sua confiança. Dentro do consultório, Nathan foi direto, mas empático. A situação exigia atenção. E Nina sabia disso. Ela segurava a mão da amiga com firmeza, como quem prometia que não a deixaria cair de novo. O clima entre Jacques e Filipa, no entanto, ganhou outra nuance. Durante um momento a sós, enquanto aguardavam na recepção, Jacques se aproximou da jovem com um olhar mais demorado, um sorriso insinuante e um comentário ambíguo. "Você fica ainda mais bonita quando está mais calma", disse, deixando Filipa desconcertada. Ela não soube como reagir. Ainda fragilizada, tentou ignorar o tom sugestivo, mas guardou a frase na memória. Enquanto isso, Jeff, atento às movimentações de Ryan, testemunhou algo preocupante. Ao ver o amigo se encontrar com Durval, seu alerta interno disparou. Ele não pensou duas vezes. Procurou Lucas e relatou o que viu. "Ele tá se metendo numa furada, Lucas. Aquele cara não presta", avisou, sério. Lucas, preocupado, começou a pensar em como proteger Ryan sem colocá-lo ainda mais em risco. Em casa, Tânia observava os movimentos de Jacques com crescente desconfiança. Ela sabia que algo não estava certo. E sua intuição não falhava. O golpe planejado com Jacques poderia colocar Samuel em perigo. Ao notar as atitudes do filho, cada vez mais envolvido com o padrasto, ela o alertou. "Fica de olho no Jacques, Samuel. Ele não é tão bom quanto parece", disse, com firmeza. Mas Samuel, ainda encantado com a figura paterna que parecia surgir, resistia em aceitar os conselhos da mãe. Pan, por outro lado, estava cada vez mais incomodada com a presença constante de Cami ao lado de Ryan. Ela percebia que a rivalidade entre elas ia além da amizade. Havia um sentimento florescendo ali. E não era dela. Pan observava com olhos atentos cada gesto, cada olhar, cada risada compartilhada entre Cami e Ryan. E já preparava sua estratégia para afastá-los. De volta à casa de Nina, Filipa finalmente repousava. Exausta, emocionalmente desgastada, ela dormiu com a cabeça apoiada no colo da amiga. Nina a olhava com ternura, mas também com uma pontada de culpa. Talvez tivesse falhado ao não perceber o quanto Filipa estava sofrendo. Jacques, ao lado, observava a cena em silêncio. Havia algo em seu olhar que misturava desejo, admiração e cálculo. Era impossível decifrá-lo por completo. Ao saírem do consultório, Nathan foi claro. Filipa precisava de acompanhamento constante. Nina concordou. "Ela vai ficar comigo o tempo que for preciso", garantiu. Jacques se ofereceu para ajudar no que fosse necessário. Mas seus gestos, ainda que aparentemente generosos, pareciam sempre ter uma segunda intenção. Na manhã seguinte,
A tensão entre Ryan e Durval cresceu. O rapaz estava encurralado. Durval queria algo em troca. Você vai fazer o que eu mandar, senão sua liberdade vai pro ralo, ameaçou. Ryan, ciente do risco, tentava manter a calma. Ele não queria envolver mais ninguém, mas sabia que sozinho não conseguiria se livrar da armadilha. A relação de Cami e Ryan seguia em construção. Apesar do histórico de desentendimentos, os dois estavam cada vez mais próximos. A frieza de Cami com Marlon só aumentava, e Ryan, de maneira natural, ocupava um espaço antes vazio. Dedé, cúmplice do amigo, incentivava o novo vínculo. Vocês combinam, sabia? Brincou, vendo os dois rirem juntos. Cami, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. O clima entre os jovens contrastava com a preocupação que pairava entre os adultos. Rosa, por exemplo, mantinha o segredo sobre sua doença guardado a 7 chaves. Ela confiava em Ayla, mas implorou para que nada fosse contado a Jaques. Ele não precisa saber agora. Deixa isso entre a gente, pediu, com os olhos marejados. Ayla, solidária, respeitou o pedido, mas se angustiava em silêncio. Na reta final do dia, enquanto a cidade desacelerava, as tensões se acumulavam. Cada personagem parecia preso em suas escolhas, em seus erros e segredos. Nina, determinada a cuidar de Filipa. Jaques, dividido entre o jogo de poder e a sedução. Ryan, cada vez mais enredado por ameaças. Cami, abrindo espaço para novos sentimentos. E Durval, à espreita, pronto para dar o próximo golpe. No horizonte, o perigo se misturava com as possibilidades. E tudo indicava que a calmaria logo daria lugar a uma nova tempestade. Quinta-feira, 14 de agosto. Nina surpreende Jaques com Filipa no consultório de Nathan, e o clima entre os dois fica tenso. Filipa, ainda abalada pela crise no bar de Everaldo, tenta entender o que está fazendo ali, enquanto Nathan se prepara para iniciar o atendimento. Jaques, porém, parece mais interessado em impressioná-la do que em ajudá-la de fato. Ele comenta com um leve sorriso: pelo menos agora você sabe que pode contar comigo. Nina, incomodada com a atitude dele, finge não ouvir e segura firme a mão de Filipa, que abaixa a cabeça envergonhada. Enquanto isso, Ricardo tenta acalmar Tânia, que chegou à empresa visivelmente abalada. Ela ainda está desconfortável com o fato de Jaques ter confundido seu nome e a chamado de Filipa. Ricardo tenta amenizar. Ele deve estar cansado, Tânia. Confundir nomes acontece. Mas Tânia não acredita em acasos e sua expressão diz tudo. Ou acontece quando a cabeça da pessoa está em outro lugar, com outra pessoa, rebate ela, já irritada. Na mesma hora, Lucas confronta Ryan sobre o encontro que teve com Durval. O tom da conversa é ríspido. Você tá achando que eu sou bobo, Ryan? Acha que eu não vi você com ele na rua? Pergunta Lucas, sem esconder sua frustração. Ryan tenta justificar. Foi só uma conversa. Não tinha como fugir. Ele me ameaçou, Lucas. Mas Lucas não se convence de imediato. Ele teme que o irmão volte a se envolver com o submundo do qual tentava se afastar desde que saiu da prisão. Ainda pressionado por Durval, Ryan decide cumprir a exigência e convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras. É só mais um dia da semana, Fabi. E vai ser bom pro movimento também, argumenta. Fabiana hesita, mas acaba cedendo. Ryan vê nisso uma forma de manter Durval afastado, pelo menos por enquanto. No fundo, ele sabe que está entrando numa enrascada, mas se sente encurralado. Dara percebe o sofrimento de Lucas, que sai da conversa com Ryan visivelmente abalado. Você tá estranho, comenta ela, tentando puxar assunto. Lucas desabafa aos poucos, e Dara escuta com atenção. Ela percebe que o irmão está se afastando emocionalmente das pessoas, inclusive de Ryan, e isso a preocupa. Lucas, por sua vez, sente-se impotente. Não quer ver Ryan se perder novamente, mas não sabe como impedi-lo. Na empresa, Jaque se aproxima de Tânia, mas comete um deslize, a chama de Filipa. Tânia reage com frieza. É Tânia. Não esquece, tá? A tensão é visível. Jaques disfarça, mas percebe que exagerou. Tânia o encara por alguns segundos e se afasta sem dizer mais nada. A situação entre os dois está ficando insustentável. Rosa acolhe Filipa e Nina na casa da família. O ambiente é de acolhimento, mas também de fragilidade. Rosa observa Filipa com carinho, e Nina respira aliviada ao ver a mãe demonstrando apoio. Você não tá sozinha, Filipa.
E agora precisa descansar a cabeça, diz Rosa com firmeza. A jovem apenas balança a cabeça, demonstrando gratidão, mas ainda visivelmente confusa com tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Ayla fica incomodada ao saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno. E eu com isso? Pergunta ela, tentando disfarçar o incômodo. Mas Davi percebe. O irmão a conhece bem e não deixa passar. Tá com ciúme, é? Ayla desconversa, mas Davi insiste. Se não quiser que ela vá, é só dizer. Vocês são irmãs. Ayla se cala, pensativa. O incômodo vai além do simples ciúme. Ela sente que está perdendo espaço. Na tentativa de ajudar Filipa a entender o que houve, Jaques e Nina reconstroem com ela os momentos do bar. A conversa é delicada. Filipa sente vergonha, mas está disposta a entender como chegou naquele ponto. Nina conduz com sensibilidade. Você estava tentando esquecer a dor com bebida, mas não precisa enfrentar isso sozinha. Filipa concorda, emocionada. Jaques, por outro lado, parece usar a situação para se aproximar mais dela. Na Boaz, Pan perde a paciência com Danilo. Ele tem acumulado decisões autoritárias e atitudes questionáveis. Você acha que a empresa é só sua? Questiona ela, aos gritos, diante de outros funcionários. Danilo tenta se impor, mas Pan está decidida a não engolir mais os abusos. O clima entre os dois fica insuportável. Vários colegas observam de longe, preocupados com o rumo que isso vai tomar. E no fim do expediente, Jaques flagra Tânia e Ricardo juntos. Ele observa de longe, parado à porta da sala de reuniões. Tânia sorri para Ricardo, e eles parecem cúmplices. Jaques não gosta do que vê. Sem pensar duas vezes, entra e interrompe a conversa. Desculpa, atrapalhei alguma coisa, diz com ironia. Ricardo encara Jaques, e com voz firme, rebate, não começa, Jaques. A gente não tem tempo para joguinho. Tânia observa os dois, tensa. A tensão aumenta quando Ricardo ameaça Jaques. Você tá achando que pode tudo aqui dentro, mas a qualquer momento isso pode mudar. E eu vou estar de olho. Jaques mantém o olhar firme, mas por dentro sente o golpe. Ele sabe que Ricardo é perigoso e que a situação com Tânia está fugindo ao controle. O que era um jogo de manipulação está se tornando uma guerra fria dentro da Boaz. Do lado de fora da empresa, a vida segue. Pan comenta com Ayla sobre os problemas internos da Boaz. Aquele lugar tá virando uma panela de pressão. E o pior é que o Jaques não tá nem aí, só pensa naquela menina lá, a Filipa. Ayla ouve com atenção. Ela mesma já não confia totalmente em Jaques e teme que ele esteja usando Filipa para desviar o foco de algo maior. Se ele estiver enganando Samuel, vai se arrepender, comenta, séria. Já Natan observa Filipa com olhar clínico. Ele percebe que ela carrega traumas mais profundos do que a última crise indica. Em conversa com Nina, ele comenta, o que ela viveu naquele bar foi um gatilho. Mas o problema é mais antigo. Ela precisa enfrentar as próprias dores. Nina concorda, e promete dar apoio total. Ela vai ter a chance de recomeçar. Com apoio, ela consegue. Enquanto isso, Ryan continua dividido entre agradar Durval e se manter íntegro. A cada novo encontro, a pressão aumenta. Jeff, por sua vez, mantém vigilância à distância e atualiza Lucas sobre tudo. Ele tá entrando numa fria. Cara, e você precisa puxar ele de volta antes que seja tarde. Lucas balança a cabeça, preocupado. A sensação de impotência volta a crescer. No fim do dia, Nina e Jaques trocam olhares silenciosos, enquanto Filipa repousa no sofá da casa de Rosa. Eles têm uma conversa contida, mas cheia de subtextos. A Filipa tá fragilizada, diz Nina. Eu sei, responde Jaques. Mas o jeito como ele a observa deixa claro que seus sentimentos por Filipa não são apenas de compaixão. Nina percebe, mas decide não confrontá-lo, ainda. A noite cai sobre a cidade, e as relações vão se ajustando como peças de um quebra-cabeça quebrado. Cada um lida com seus próprios dilemas, mas o clima é de tensão crescente. Enquanto uns tentam recomeçar, outros ainda insistem em manter as máscaras. E na Boaz, no bar, em São Cristóvão ou nos salões de beleza, todos caminham sobre o fio da navalha. Sexta-feira, 15 de agosto. Jaques mal teve tempo de respirar após os últimos acontecimentos, quando foi surpreendido por Nina, que chegou acompanhada de Filipa. A tensão entre os dois aumentou. Nina estava determinada a proteger a amiga e, ao mesmo tempo, entender os reais interesses de Jaques. Ele tentou manter a pose,
mas percebeu que sua aproximação com Filipa estava chamando atenção. Enquanto isso, Ricardo tentava acalmar Tânia, que vinha se sentindo cada vez mais encurralada pelas armações de Jacques. A empresária, embora ainda envolvida emocionalmente com o ex-marido, começava a desconfiar de seus verdadeiros objetivos. Tânia, dividida entre o passado e a verdade que ameaçava vir à tona, oscilava entre o orgulho e a culpa. Lucas resolveu enfrentar Ryan, depois de descobrir que o rapaz estava envolvido com Durval. Ele o confrontou, querendo saber por que estava colocando a própria vida em risco. Ryan tentou manter a calma e, sem revelar todos os detalhes, apenas afirmou que precisava de dinheiro e que Durval havia prometido ajudar. Para justificar sua atitude, Ryan procurou Fabiana e a convenceu a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, como havia combinado com Durval. Fabiana hesitou, mas acabou cedendo, embora sentisse que algo estava errado. Dara, atenta, percebeu que Lucas estava abatido. O rapaz, embora não admitisse, estava consumido pela preocupação com Ryan, ainda mais depois da conversa com Jeff, que lhe contou sobre o encontro com Durval. Dara tentou conversar com Lucas, mas ele desconversou, afirmando que estava tudo sob controle, o que, claramente, não era verdade. Em outro canto, Jacques se confundiu durante uma conversa com Tânia e a chamou de Filipa. A confusão gerou uma reação imediata e ríspida de Tânia, que não gostou nada do deslize. Para ela, aquilo era mais uma evidência de que Jacques estava se envolvendo com a jovem e não tinha mais qualquer compromisso emocional com ela. O clima entre os dois azedou de vez. Rosa acolheu Filipa e Nina com carinho. A matriarca, ainda frágil por causa de sua saúde, fez questão de abrir sua casa para as duas. Rosa, mesmo sem revelar a gravidade de sua condição, demonstrou preocupação sincera com o estado emocional de Filipa. Nina agradeceu a acolhida e prometeu cuidar da amiga. Enquanto isso, Ayla ficou incomodada ao saber que Gisele havia marcado de sair com Caco e Breno. Mesmo tentando disfarçar o incômodo, ela não conseguiu esconder de Davi, que ofereceu apoio e aconselhou a irmã a ser honesta sobre seus sentimentos. Ayla, porém, preferiu manter o silêncio, ainda que por dentro estivesse em ebulição. De volta à mansão de Abel, Jacques e Nina se uniram para tentar ajudar Filipa a se lembrar do que aconteceu no bar de Everaldo. A jovem, fragilizada, lutava para juntar as peças daquela noite confusa. Com paciência, Nina tentou conduzir a amiga pelas lembranças, enquanto Jacques, com segundas intenções, se mostrava prestativo. O interesse dele por Filipa ficava cada vez mais evidente. Na Boaz, Pan perdeu a paciência com Danilo e suas atitudes dúbias. A executiva, que já vinha se incomodando com o comportamento dele, estourou após descobrir que ele vinha fazendo escolhas sem consultar a equipe. A tensão na empresa aumentava, principalmente agora que Jacques estava cada vez mais presente nas decisões. Jacques, aliás, surpreendeu todos ao flagrar Tânia com Ricardo na empresa. O clima esquentou. Mesmo tentando disfarçar, Jacques ficou visivelmente incomodado, o que acabou dando margem para Ricardo agir. Ele aproveitou a situação e ameaçou Jacques, insinuando que poderia revelar certos segredos se ele insistisse em se meter com Tânia. Jacques, no entanto, não se intimidou. Determinado a consolidar seu poder, ele foi além, assumiu a presidência da Boaz, para o choque de muitos. A decisão gerou reações imediatas. Cami e Pan pressionaram Samuel, exigindo explicações sobre as novas políticas que o tio vinha impondo. Samuel, sem muita saída, tentou contemporizar, alegando que tudo era para o bem da empresa. Enquanto isso, Ricardo confrontava Tânia mais uma vez. Ele queria saber o que ela realmente sentia por Jacques. Tânia, entre nervosa e confusa, tentou escapar do interrogatório, mas sua expressão deixava claro que ainda havia sentimentos mal resolvidos. Com tudo isso, o clima entre os dois ficou ainda mais tenso. No salão, Ryan exigiu que Lucas se afastasse do local enquanto Vespa usava o espaço para suas negociações. A decisão irritou Lucas, que se sentiu rejeitado e traído. Ele avisou que Ryan estava cometendo um erro, mas o rapaz insistiu em seguir com o plano. A aliança com Durval e Vespa se aprofundava, deixando Ryan mais exposto do que nunca. Palmeira, em outra frente, furtou dinheiro de um detido, e Marlon passou a desconfiar. O policial começou a observar os movimentos de Palmeira, percebendo que havia algo errado. Ele anotou tudo mentalmente, certo de que, em breve, precisaria tomar uma atitude mais firme. Davi, cada vez mais próximo de Jacques, ofereceu apoio ao novo presidente da Boaz. Os dois conversaram sobre os rumos da empresa, e Davi, mesmo sabendo do histórico do tio, acreditava que ele poderia fazer um bom trabalho,
desde que mantivesse os interesses da família em primeiro lugar. Tânia, por sua vez, decidiu enfrentar Jacques e implorar pelo seu perdão. Ela se emocionou ao falar da história dos dois, dos erros do passado e da dor que ainda carregava. Jacques, com a frieza que lhe é característica, ouviu tudo em silêncio, sem dar qualquer pista do que sentia. No fim, apenas disse que precisava de um tempo, e saiu. Nina começou a se aproximar de Danilo. Em uma conversa mais leve, os dois se conectaram. Danilo se mostrou gentil, e Nina, carente e cansada de tantas tensões, sorriu pela primeira vez em dias. Pan, no entanto, observava tudo de longe, e não gostou do que viu. Enquanto isso, Léo e Samuel celebravam a reconciliação. Os dois, após tantas idas e vindas, se reencontraram com mais maturidade e sinceridade. Samuel pediu desculpas pelas vezes em que duvidou do amor de Léo, e os dois se abraçaram, prontos para seguir juntos. No fim do dia, Jacques tomou uma decisão definitiva. Deixou a casa de Tânia e se mudou para a mansão de Abel. O gesto foi simbólico. Ele agora assumia por completo sua posição de líder, deixando o passado com Tânia para trás e focando no que queria conquistar dali para frente. E, para Jacques, o mundo estava apenas começando a se curvar aos seus pés. Sábado, 16 de agosto. A tensão estava no ar desde cedo. Samuel não conseguia conter o nervosismo ao saber que Jacques havia deixado a casa de Tânia para se mudar definitivamente para a mansão de Abel. O jovem, tomado por um misto de abandono e insegurança, procurava explicações, mas só encontrava silêncio. Por que ele faria isso agora? Repetia para si mesmo, sem saber que essa mudança de Jacques era mais simbólica do que prática. Um corte definitivo com o passado e com as mentiras que o cercavam. Tânia, por sua vez, não demorou a transformar dor em raiva. Se antes tentava esconder seus sentimentos, agora jurava vingança contra Jacques com todas as letras. O orgulho ferido, o controle escapando por entre os dedos, e o medo de perder o prestígio a impulsionavam. Com a mansão agora nas mãos de Jacques, o poder que ela um dia ostentou estava em ruínas. Isso não vai ficar assim, prometeu para si mesma, de olhos fixos na janela, onde já não enxergava mais o carro de Jacques estacionado. Enquanto isso, Pan tomava uma decisão importante. Ela terminou o relacionamento com Danilo. Depois de tantos desencontros e da constante sensação de estar sendo preterida, Pan deixou claro que não iria mais se submeter a um amor unilateral. Não sou mulher de migalhas, afirmou ao rapaz, que, atônito, não conseguiu rebater. A decisão, embora difícil, trouxe um certo alívio à jovem, que agora poderia focar em si mesma e em suas metas profissionais, principalmente diante da bagunça que a Boaz começava a se tornar. Na mansão, o clima também era tenso. Tânia, armada com palavras venenosas, foi até lá determinada a reconquistar território. Ao ver Filipa hospedada ali, foi direto ao ponto. Acusou a jovem de ter roubado seu marido. Você destruiu meu casamento. Disparou, exaltada. A acusação foi tão abrupta quanto injusta, e Jacques não permitiu que a ex-mulher ultrapassasse mais esse limite. Ele, firme, colocou Tânia para fora da mansão, deixando claro que não toleraria mais chantagens ou agressões. A nossa história terminou no dia em que você escolheu o poder e não a verdade, Tânia, disse ele, antes de fechar a porta. Ayla, percebendo a movimentação de Caco e Breno com Gisele, tratou de inventar uma desculpa qualquer para impedir que o encontro entre eles acontecesse. Com a desculpa pronta, conseguiu convencer a irmã a desmarcar, temendo que algo mais grave pudesse surgir daquele envolvimento. Mesmo sem saber exatamente o que Caco planejava, Ayla sentia que era melhor prevenir do que remediar. Na casa de Rosa, o momento era de cumplicidade e solidariedade. Sofia, sempre atenta ao bem-estar da avó, ajudava a esconder os sinais da doença de Rosa na frente de Jacques. O carinho entre elas crescia a cada dia, e Sofia, mesmo ainda jovem, mostrava uma maturidade admirável. Rosa, por sua vez, mantinha o sorriso no rosto, mesmo diante da dor. Por enquanto, ninguém pode saber, sussurrou para Sofia, que assentiu com um olhar protetor. No escritório da Boaz, o clima também estava longe de tranquilo. Tânia, furiosa com a expulsão da mansão, foi até lá determinada a desestabilizar Jacques. Ameaçou mais uma vez, dizendo que sabia de todos os podres da família dele e que, se precisasse, destruiria a reputação de todos. Jacques, no entanto, não se deixou abalar. Com a postura de quem sabe o que está enfrentando, ele apenas respondeu: desta vez, Tânia, é você quem está sozinha. Em paralelo, outras histórias se entrelaçavam. Cami seguia observando atentamente a aproximação de Ryan com Dedé e os demais.
Ainda fria com Marlon, mas encantada com a leveza de Ryan ao cuidar de Dedé, a jovem se mostrava mais reflexiva do que nunca. Já Lucas, ainda lidando com a sombra de Durval, encontrava algum alívio nas conversas com Marlon. Mas o peso da ameaça ainda pairava sobre todos. Enquanto isso, Ryan dava um passo ousado. Ele convenceu Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, como fora combinado com Durval. A atitude dividiu opiniões. Lucas, desconfiado, não via com bons olhos essa aproximação entre o irmão e o criminoso. Você está se metendo onde não devia, Ryan, alertou. Mas Ryan, obstinado, tentava equilibrar sua vontade de mudar de vida com a necessidade de sobreviver ao inferno que Durval representava. Do outro lado da cidade, Dara percebia o sofrimento de Lucas. Embora ele escondesse bem, seus olhos entregavam a angústia que carregava. Dara tentou se aproximar, oferecendo apoio, mas Lucas, orgulhoso, recuou. Ainda assim, o gesto dela não passou despercebido, e plantou a semente de uma possível reaproximação entre os dois. No núcleo policial, Palmeira cometeu um erro grave. Ao se aproveitar da distração dos colegas, furtou o dinheiro de um detido. O ato não passou despercebido, e Marlon começou a desconfiar do comportamento dela. Sem provas, mas com o faro aguçado, ele decidiu ficar de olho. Tem coisa errada aí, e eu vou descobrir, murmurou. Já na Boaz, Pan e Cami pressionavam Samuel a tomar uma posição diante das novas regras impostas por Jaques. A transição de poder causava burburinhos entre os funcionários, e Samuel se via cada vez mais encurralado. Você precisa se posicionar, ou vai afundar junto, disse Pan, que não escondia a insatisfação com o novo modelo de gestão. No consultório de Nathan, Filipa tentava juntar os cacos de sua última crise. A presença de Nina e Jaques ao seu lado era reconfortante. Aos poucos, ela se lembrava do que havia acontecido no bar de Everaldo. As lembranças vinham em flashes, confusas, mas dolorosas. Nina, sempre ao lado, segurava sua mão. Você não está sozinha, Filipa, dizia com ternura. Jaques, mais comedido, também demonstrava preocupação. E, como se o caos não fosse suficiente, ele aproveitou um momento a sós para se insinuar novamente para Filipa, ignorando qualquer limite. A atitude causou estranheza em Nina, que observava tudo em silêncio. Na casa de Rosa, a emoção tomava conta. Filipa, ainda frágil, se emocionou ao ser acolhida com tanto carinho por Rosa e Nina. O gesto trouxe um alívio inesperado, como se aquele fosse, finalmente, um lugar de segurança. Obrigada por não desistirem de mim, murmurou, com lágrimas nos olhos. Ricardo, no entanto, não estava disposto a recuar. Ao perceber que Jaques agora comandava Boaz, decidiu ir até a empresa e confrontá-lo. Lá, não apenas o ameaçou, como deixou claro que estava disposto a tudo para retomar o que julgava seu por direito. Ou você me tira disso, ou te tiro da presidência, disse, com olhar firme. Jaques, embora surpreso, não se intimidou. Mas o aviso havia sido dado. Por fim, em um dos corredores da empresa, Jaques flagrou Tânia com Ricardo. O reencontro inesperado revelou a tensão que ainda existia entre eles. Tânia tentou justificar a aproximação, mas Jaques, agora mais atento, já não caía facilmente em joguinhos. E embora Tânia tentasse negar, a verdade é que seu coração ainda batia por Jaques, o que tornava tudo ainda mais perigoso. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.